Prezados colegas, hoje nós vamos abordar um assunto que é de suma importância para a nossa vida profissional. Ou seja, se nós estamos prestando atenção no que está acontecendo com o paciente, nós estamos querendo cuidar de um tratamento ou fazer um acompanhamento farmacoterapêutico. São vários os detalhes que devem ser considerados. E entre os detalhes considerados, que a gente pode considerar mesmo, ser redundante no considerar, são as interações medicamentosas. As interações medicamentosas, eles vão fazer um diferencial na nossa vida profissional muito grande. Por que isso? Porque a partir do momento que eu entendo de interações medicamentosas, eu consigo identificar se alguma falha terapêutica está acontecendo em decorrência desse problema. Ou seja, eu tenho um paciente que está tomando o medicamento certo, por um diagnóstico certo, porém não está dando com certo tratamento. O que é isso? Ou por que esse tratamento não está dando certo? Então, a gente vai pensar, será que são interações medicamentosas? É reação adversa? O que seria o problema nesse tratamento? Então, a gente vai abordar esse assunto para dar uma base, um subsídio bem importante para vocês, colegas farmacêuticos, para que a gente consiga lidar com medicamento. Ou seja, uma pessoa que está fazendo uso de mais de um medicamento está sempre sujeita. E atualmente a gente sabe que a polifarmácia é uma realidade. Então, vamos começar por um conceito simples. O que é interação medicamentosa? Bom, quando você fala interação medicamentosa, você pode estar certo. A definição clássica é a modificação que sofre a ação de um fármaco ou medicamento pela presença simultânea de outro medicamento ou de outra substância fisiológica ou de substâncias exógenas. Ou seja, não são medicamentos, porém vão interferir no medicamento que eu esteja tomando ou que esteja sendo administrado. Claro que geralmente a gente fica muito mais alerta em medicamentos por via oral. Esses são muito mais suscetíveis a que aconteça a interação medicamentosa. Então, eu tenho um conceito simples, eu já estou falando em modificação que vai sofrer a ação desse fármaco. E como é que isso pode acontecer? Isso é bom? Isso é ruim? Normalmente, quando a gente fala em interações medicamentosas, qual é a nossa primeira preocupação? Bom, a desvantagem, né? Porém, a gente não pode esquecer, além das desvantagens, nós temos algumas vantagens. Ou seja, qual seria a vantagem em ter algum conhecimento de interações medicamentosas? Eu tenho uma vantagem importante, que seja, posso aumentar o efeito terapêutico de um fármaco, ou então eu posso, através de uma associação de medicamentos, fazer com que a toxicidade de algum fármaco ela seja diminuída. Então, é vantagem ou não? É vantagem. Mas isso é nossa preocupação? Não. Isso é uma ferramenta a mais que vai nos ajudar a lidar com uma sugestão de como a gente pode melhorar o quadro de determinado paciente. Porém, o que nos leva à preocupação, o que precisa de uma intervenção de bastante conhecimento, é quando a gente fala das desvantagens. E quais são elas? Bom, nós temos como reações adversas causadas por medicamentos, a diminuição ou o aumento da ação dos medicamentos que podem até provocar novas doenças. Então, por aí a gente já começa a pensar duas vezes. Então, interações medicamentosas realmente é algo que deve ser sempre lembrado. Certeza, certeza disso. Então, quando a gente fala em interações medicamentosas, a gente tem que também dar uma visão macro das situações. Ou seja, quais são os fatores que podem interferir e levar a uma interação medicamentosa? Nós temos fatores relacionados com o paciente, temos fatores relacionados com o medicamento. Quando eu falo em fatores relacionados com o paciente, eu lembro do quê? As doenças que já podem estar instaladas, ou seja, função renal, ela é importante, função hepática, o nível sérico de proteínas, pH urinário, fatores alimentares, lembra as substâncias exógenas que eu falei anteriormente? Idade, alteração na microbiota intestinal, ou seja, esses são fatores que são ligados ao paciente, que podem ser interferentes, que podem ser levados assim, ou seja, não só levados,
a gente vai começar a pensar, será que essa falha está acontecendo porque a pessoa tem uma insuficiência hepática? Certeza. Fígado é o nosso laboratório. Se eu tiver algum dano maior no meu fígado, provavelmente eu vou ter alguma interferência, principalmente quando eu pensar em como é que vai ser a metabolização desse medicamento. Mas o problema não é no fígado, é no rim. Rim é o que filtra. Rim é o que ajuda a distribuir. Eu começo a selecionar o que vai ser mandado de novo para a circulação ou o que vai ser excretado. Então, se tiver problema renal, também certamente eu posso ter algum tipo de problema relacionado ao meu medicamento. E aí a gente começa a falar, bom, nível sérico de proteínas. O que as proteínas têm a ver? Lembra, a fração do medicamento que faz efeito qual que é? Não é a fração que está na forma livre? Se é a fração que está na forma livre, a quantidade de proteínas ela tem muito a ver, porque eu tenho ligações proteicas. Então, quanto menos proteínas eu tiver, o que vai acontecer? Maior disponibilidade de um fármaco, correndo o risco de eu ter toxicidade por conta disso. Então, o nível de proteínas ele tem que ser sempre lembrado. pH urinário. Bom, pH urinário, eu vou considerar o que no pH urinário? Eu vou considerar a excreção. Porque eu posso ter reabsorção de metabólitos, porque a característica do fármaco, ela tem a ver com a característica do pH também. Então, se eu tenho um fármaco que é ácido, eu tenho uma certa previsão de eliminação de metabólitos. Se eu tenho alteração nessas características, eu vou estar prejudicando essa excreção que já foi estudada na hora que esse medicamento foi produzido. Outro fator importante, alimento. Gente, alimento, ele vai ser quebrado, vou virar nutrientes. Então, pode sim ter interação medicamentosa, não tem a menor dúvida. E aqui a gente vai até depois exemplificar para vocês alguns alimentos, o quanto eles interferem com a absorção ou até mesmo com o efeito do medicamento. E aí vem aquele fator microbiota intestinal. Microbiota, gente, qual é o lugar que nós temos mais absorção? Não é no intestino? Então, se eu tiver alteração nessa microbiota, certamente eu posso afetar também o efeito do meu medicamento. E aí também tem um fator muito importante que é a idade. A idade é maravilhosa para nos dar experiência, nos dar conhecimento, porém, com a idade a gente tem perda de estruturas. E nessa perda de estruturas eu vou também ter perda de efeito. Então, também eu vou considerar. Por isso que eu não posso dar a mesma dose de um bebê para um jovem adulto e para um idoso, porque temos estruturas que precisam ser demandadas. E com perda de estruturas, a minha resposta vai ser diferente e eu tenho que ter adequação de dose. Isso são os fatores, esses são os fatores relacionados ao paciente. Lembra que eu falei que temos fatores também relacionados ao medicamento? Quais são esses fatores relacionados ao medicamento? Eu vou falar em sequência de administração, eu vou falar em via de administração, duração de terapia, a dosagem. Tudo isso tem que ser considerado. Se eu tenho uma sequência de administração, se o medicamento tem que ser de 8 em 8 horas, não é por enfeite. Se ele é de 8 em 8 horas, é porque foi estudado e o efeito, o tempo de meia-vida, o tempo de eliminação de metabólitos, ele já está previsto. Eu não posso chegar por conta própria e achar que eu vou tomar de 12 em 12, não tem problema nenhum. Ou não, já que um pouco desse faz bem, eu vou tomar com mais frequência. Não pode. Essa sequência é importante para o efeito do medicamento. Aí que eu falo da via de administração, não tenho dúvida. O medicamento está preparado para ser por via oral. Você vai inventar uma nova via, por quê? É intramuscular, mas eu vou dar endovenoso, é mais rápido. Como? Como assim? A forma farmacêutica ela é preparada para as vias de administração e elas devem ser respeitadas. E a duração da terapia? Olha, me fez bem, eu já sarei, eu paro antes do tempo. Não dá para ser assim. Vide o que aconteceu com antibióticos. Por conta dessa brincadeira da pessoa se sentir melhor e parar de tomar o medicamento, o que aconteceu? Resistência bacteriana. Nós temos essas superbactérias, temos as superbactérias. Isso é real? É real. Superbactéria existe por erros, por você não seguir a duração da terapia de forma adequada. E a dosagem? Bom, se eu tenho que tomar 5 miligramas, por que eu vou inventar de tomar 2 miligramas? Para o corpo acostumar, não é isso que muitas vezes a gente ouve? Não.
Ou então, se um faz bem, dois faz melhor, a pessoa resolve tomar muito mais. Não pode ser assim. Então, a gente tem que levar em conta também esses fatores relacionados ao medicamento. Bom, para falarmos de interações medicamentosas, a gente já conceituou, a gente já falou os fatores relacionados ao paciente e fatores relacionados ao medicamento. Vamos classificar essas interações medicamentosas? Claro que se você olhar a literatura, nós temos diversas classificações. O que eu vou abordar com vocês hoje são as três principais, ou seja, vamos falar da farmacocinética, vamos falar da fisicoquímica e vamos falar da farmacodinâmica. Claro que literaturas, talvez vocês achem farmacêutica, que é a fisicoquímica, ou vocês vão achar fisiológica, ou vão achar uma classificação bioquímica, só que nós vamos falar aqui das três que contemplam uma situação importante que eu tenho que entender para conseguir falar sobre interações medicamentosas e entender esse mecanismo. Ou seja, se eu estou falando de interação farmacocinética, olha só do que se trata. O que eu estou falando? Estou falando de interação farmacocinética que envolve absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Então, são 4 fatores de suma importância. Eu tenho que entender isso para conseguir entender o que está acontecendo com o organismo quando eu estou administrando o medicamento. Então, eu estou falando dos fatores absorção. E aí a gente vai falar, bom, peraí, eu estou falando em farmacocinética. Cinética é movimento, né? Então, eu já estou falando do movimento que o meu fármaco vai fazer dentro do meu organismo. Eu tenho algumas situações que envolvem a farmacocinética. Alguns medicamentos que, associados, eles podem se complexar, ou seja, pode formar um quelato. Formou um quelato, talvez eu perca efeito dos 2 medicamentos, certo? Pode acontecer uma absorção. O medicamento, na farmacocinética, eu considero alterações de pH gástrico. Eu considero alteração de motilidade do trato gastrointestinal. Então, quando eu estou falando em farmacocinética, eu estou falando da formação de complexos, estou falando de pH, eu estou falando de motilidade gastrointestinal. Então, para falar de trato gastrointestinal, eu devo lembrar do efeito de primeira passagem, que é algo que a gente aprende logo no início da nossa fisiologia. E eu tenho que lembrar do meu gradiente de pH. Qual é o pH do estômago? Quando eu tenho um estômago que está lá funcionante, não é de 1 a 3? Não é esse o pH fisiológico que eu tenho no estômago? Então, eu tenho a previsão, inclusive, de absorção ou não nesse compartimento. O intestino, qual é o pH? O normal de 6 a 9. Então, beleza? Eu já estou relembrando uma condição de um gradiente que também pode interferir em relação ao meu tratamento. Então tá, e aí, a absorção, o que ela envolve? Estou falando de farmacocinética, falo de absorção. Alteração no esvaziamento gástrico, modificação na motilidade, no trânsito gastrointestinal, formação de quelatos e precipitados, até mesmo a alteração do fluxo sanguíneo portal vai estar diretamente ligado ao efeito na absorção e o efeito de primeira passagem, seja o hepático, seja o intestinal. Ou seja, são esses os mecanismos que decorrem a absorção. Então, eu já tenho que entender um pouco disso. Lembrar que as consequências das interações da absorção, elas estão envolvendo aumento na absorção do fármaco com elevação do seu efeito farmacológico, podendo levar a um risco de toxicidade, redução na velocidade de absorção do fármaco, repercussão na sua eficácia terapêutica pode estar alterada. Isso pode ser decorrente de alterações tanto do pico de concentração plasmática, ou seja, o tempo que vai levar para atingir esse pico de concentração e a área sob a curva, ou seja, a gente vai resgatar um pouquinho da farmacologia, porque ela é importante para nós, a gente relembra. Tudo bem, mas faz tanto tempo que eu me formei que eu já até deletei. Não se preocupa, ele deve estar em algum lugar. Quando a gente consegue rever alguma coisa, a gente acaba recordando. E se não recordar, reaprende, não se preocupa. Porque a gente sobreviveu a um curso de farmácia. Quem sobrevive a curso de farmácia pode ficar tranquilo que isso vira muito mais fácil, porque a gente já passou por todo aquele embasamento
que era necessário. Então a gente começa a pensar nas interações dos medicamentos ou de drogas em locais de absorção. Vamos ver um mecanismo que é proposto? O mecanismo proposto é essa formação de complexos, ou seja, relação e absorção. Existem medicamentos que sofrem o efeito e existem outros medicamentos que produzem o efeito. Eu vou decorar todos eles? Não. Eu preciso entender de mecanismos. Entendeu de mecanismos? Beleza. Então, quando você vê esse mecanismo, por exemplo, um diflunisal. Ah, mas eu tomei um diflunisal, mas eu estou com azia, eu estou com dor de estômago, eu vou tomar um antiácido. Não faz isso. O antiácido ele vai provocar nesse diflunisal esse tipo de mecanismo, ou seja, pode formar um quelato, pode formar um precipitado. E aí não, eu estou tomando digoxina e tomei antiácido. Acabou, você está diminuindo o efeito dessa sua digoxina. Ah, mas eu tomei digoxina em excesso, eu tenho que diminuir isso. Eu uso aquela, sabe aquela vantagem que eu falei? Eu uso carvão ativado. O carvão ativado absorve toxinas, absorve o excesso. Eu consigo melhorar um pouco a condição desse paciente que tomou um medicamento que pode ter mostrado traços de toxicidade. Ou então um fenobarbital ou fenitoína, também é o mesmo mecanismo com carvão ativado. Cefalexina com colestiramina. A gente sabe, gente, colestiramina, dislipidemias é o sucesso do momento. Muita gente está com dislipidemia, é a bola da vez. Então a pessoa está fazendo tratamento. E às vezes o tratamento é na base de colestiramina. E eu tenho que tomar um antibiótico. Eu estou tomando os dois simultaneamente, o que vai acontecer? Nenhum dos dois vai fazer efeito. Porque a colestiramina com a cefalexina, ela vai levar a esse mecanismo proposto que é de quelação. Tetraciclina e antiácidos, quelação. Teofilina com carvão ativado, eu também faço uma adsorção. Ou seja, então a gente tem um mecanismo que tem que ser também colocado na nossa conta. E outro mecanismo é a alteração do pH do estômago. A gente fala que a importância clínica não é tão grande, ela é pequena, porém, para quem sente essa alteração, ela fica de grande importância. Não pega muitas pessoas, porém, a gente deve considerar também uma droga que sofre o efeito, como cimetidina com antiácidos, o cetoconazol com cimetidina. Lembrando que cetoconazol, ele precisa de um pH ácido para absorção. Se eu tomo com qualquer outro medicamento que vai alterar o meu pH, eu vou perder a absorção desse medicamento. A tetraciclina também. E eu estou falando de antibiótico, eu estou falando de cuidado com resistência bacteriana. De repente, mas eu estou tomando certinho, do jeito que foi indicado eu estou tomando. Mas eu tomei algum medicamento que alterou o pH. A probabilidade de eu ter um efeito na alteração do pH que vai prejudicar o efeito do medicamento é muito grande. Temos também um mecanismo proposto que é uma alteração na motilidade gástrica. Ou seja, eu alterei a minha motilidade aumentando essa motilidade. Aí, de repente, eu estou precisando tomar um acetamidofeno, ou então uma clorotiazida, ou uma digoxina. Com metoclopramida, o que vai acontecer? Essa metoclopramida ela vai provocar o aumento da motilidade. Qual é a vantagem que eu levo em aumentar a motilidade? Se eu aumento a motilidade, eu estou deixando que o tempo que eu preciso que esse medicamento leve para fazer efeito prejudicado. Então, eu posso também ter um mecanismo que é conhecido como diminuição ou retardo da absorção gastrointestinal. E aí a gente vê alguns medicamentos, como ácido valproico. Valproatos também são muito úteis para estabilização de humor, depressão bipolar e outros problemas. Não dá para a gente perder efeito de um medicamento desses. Ou então o alendronato. A gente sabe que depois do advento alendronato, muitos problemas com osteopenia, com osteoporose, eles começaram a ser superados. A gente tinha quebraduras muito mais frequentes do que nós temos agora, a partir do momento que esse tratamento começou a ser efetivo. Ampicilina. Antipsicóticos fenotiazínicos. Imagina, gente, uma clorpromazina, por exemplo. Se eu diminuo o retardo da absorção dele, eu vou alterar o início do efeito. Até mesmo azitromicina, venlafaxina. Gente, um antidepressivo.
Omeprazol, que é o dia a dia de muita gente. Paracetamol, paracetamol é MIP, salicilato é MIP, mesmo esses MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição médica, como paracetamol, salicilato, eles podem também sofrer uma ação na diminuição ou no retardo de absorção gastrointestinal. E aí, o que pode fazer isso? Uma dieta composta por carboidratos, uma dieta composta por proteínas, por lipídios, pode gerar retardo de esvaziamento gástrico. Com isso, ela pode levar a uma complexação, pode gerar também uma diminuição do contato com a mucosa. Então, diminui o contato com a mucosa, diminui a absorção. Esses são alguns exemplos que a gente está passando para que vocês tenham ideia. A interação medicamentosa realmente é um assunto sério, certíssimo, é um assunto seríssimo. Então, eu estava falando de proteínas, lipídios, carboidratos, sobrou o que para mim? Aí, de repente, eu falo leite, laticínios, hortaliças, frutas, legumes. Gente, tudo de bom. Sonho de consumo que a gente tenha uma dieta rica com esses alimentos. Porém, eles podem interagir promovendo o aumento do pH gástrico. Podem fazer que haja uma complexação, podem levar a uma diminuição de solubilidade também com alendronatos, com ciprofloxacino, com rifampicina, tetraciclina e zinco. Opa, eu estou falando de algo muito saudável. Leite, laticínios, hortaliças, frutas, legumes. E eu estou falando de medicamentos que alendronato, já falei anteriormente, ele é importantíssimo para uma osteopenia, para uma osteoporose. E o cipro? Imagina, já os efeitos do cipro não são tranquilos. Infecções urinárias mais severas, cipro, ele é, tudo bem, às vezes a pessoa até dá um tiro de canhão desnecessariamente, mas muitas vezes ele é necessário. Eu vou perder efeito. Por quê? Porque eu estou complexando, eu estou diminuindo solubilidade. Não dá para fazer isso. Então, esses são medicamentos que a gente tem que considerar uma boa distância entre alimento e administração desses medicamentos. Temos algumas condições também com alimentos hiperlipídicos. Por quê? Por meio da diminuição da solubilidade, eles vão interagir com um medicamento como Amprevanavir, com a eritromicina, com o Moexpril, ou seja, um antihipertensivo, com o variconazol, que é um antifúngico. Então, eu diminuo a solubilidade e levam a essas interações. Outros mecanismos como diminuição ou retardo da absorção gastrointestinal. De novo, indinavir, moexapril, paracetamol, teofilina, também eles vão interagir com medicamentos hiperglicídicos. Por quê? Esses hiperglicídicos, através da diminuição da permeabilidade da mucosa intestinal, porque existe uma interferência dos grupos alcoólicos dos glicídios, como, por exemplo, a levodopa e metildopa. Legal, hein? A pessoa está com Parkinson ou a pessoa está com uma hipertensão, precisa desses medicamentos e acaba também fazendo uso de alimentos hiperproteicos. E aí acontece um aumento da competição com os aminoácidos pelo transporte na mucosa intestinal. Cadê o efeito do meu medicamento? Então, eu vou procurar esse efeito onde? A gente continua exemplificando ainda com alginatos, pectinas, mucinas, que podem interagir com anticolinérgicos, com antihipertensivos, com streptomicina e lincomicina, fazendo complexação. E aí o efeito vai onde? Não vai. Eu tenho também, isso que a gente está citando agora foi uma diminuição. Eu tenho também o efeito do aumento, aceleração da absorção gastrointestinal. E aí volta de novo. Proteínas, lipídios, glicídios interagem com carbamazepina. Lembra? Estabilizador de humor. Clorotiazida, diazepam. Muita gente usa benzodiazepínico. Eritromicina, esperinolactona. Olha, eu estou falando agora de antihipertensivos. Fenitoína, mais antihipertensivo, hidroclorotiazida, isotretinoína, labetalol, propranolol, mais outro antidepressivo, a sertralina. Ou então vou falar do valganciclovir, ou ziprasidona, que é um antipsicótico.
esses podem também ter interações com alimentos, tanto lipídio, quanto proteína, quanto glicídio. Ou seja, vamos ver. Então, não é mais vantajoso a gente pensar bem em distanciar medicamento de alimento? Alimentos com alto teor lipídico interagem com o albendazol. Estou tomando um antiparasitário porque eu quero resolver o problema desse indivíduo. De repente, eu posso ter um aumento, uma aceleração da absorção. Eu posso usar isso vantajosamente? Depende de qual é a finalidade. O efavirenz, eletriptana, que é um anti-enxaquecoso, glicerulvina, lopinavir, mebendazol, de novo aqui, mais um antiparasitário, nitrendipino, pivampicilina, ritonavir, teofilina. O que pode acontecer? Pode ocorrer um aumento da excreção da bilis, aumento da formação de micélios e, consequentemente, eu tenho um aumento de solubilidade. Por isso que eu tenho aumento ou aceleração da absorção gastrointestinal. Ainda eu posso colocar outros exemplos aqui para vocês. Alimentos com alto teor de proteínas, eles podem interagir com hidralazina, labetalol, metoprolol. Ou seja, pessoas que têm hipertensão, elas não podem se dar ao luxo de ter qualquer tipo de alteração em relação ao tempo de absorção, porque eu preciso de tempo do efeito. Eu tenho que ter essa previsibilidade. Pode ocorrer diminuição da eliminação pré-sistêmica. E ainda tem o lítio. O lítio não é tão utilizado assim. O lítio, ele foi, por um bom tempo, muito utilizado para diversas condições, inclusive para manutenções de células nervosas. Ele pode interagir também com lipídios, com glicídios ou com proteínas. Porém, qual é o tipo de ação dele? Ele pode ter o efeito, um retardo do esvaziamento gástrico. Só que nessas condições, se eu tenho um retardo de esvaziamento gástrico, eu consigo diminuir um pouco uma consequência que é problemática com o lítio. Ou seja, muitas pessoas, se tomam o lítio em jejum, eles apresentam uma diarreia intensa. Ou seja, a gente já viu que o lítio em jejum não é uma boa ideia, porque tem um aumento muito intenso do peristaltismo, consequentemente uma diarreia intensa que acaba prejudicando o paciente. Então, lítio é um dos medicamentos que a gente sabe que tem que ser utilizado pós-alimentação. Mesmo caso de a metformina. A metformina não tem sentido a pessoa tomar em jejum também, porque ela vai ter um mal-estar gástrico. Ela vai ter um mal-estar do trato gastrointestinal como um todo. Deve ser também pós-alimentação. Então, você já viu. Um alendronato tem que ser em jejum total. Um hormônio tiroidiano em jejum total. Porém, se é um lítio, se é uma metformina, tem que ser pós-alimentação para evitar o problema gastrointestinal. E aí também, além disso, a gente tem alterações na biotransformação. Ou seja, o medicamento, principalmente os anticoagulantes, os que interferem com coagulação sanguínea, acenocunamarol, dicumarol, fenildiona, varfarina, eles podem interagir com alimentos que a gente fala, hiper saudável, alface, alga marinha, batata, beterraba, brócolis, que é nosso sonho de consumo, ver nosso filho comendo brócolis, se alimentando com cenoura, couve, espinafre, comendo carne, lentilha, rabanete, soja, repolho, todos esses podem interferir, podem ter interação com esses anticoagulantes. Ou seja, porque são alimentos que antagonizam na síntese hepática os fatores de coagulação da vitamina K dependentes. Ou seja, meu anticoagulante vai ter seu efeito hiper prejudicado. Esses são alguns exemplos que eu estou colocando para vocês entenderem que é um assunto muito importante. Eu vou ressaltar isso algumas vezes, porque eu acho que nós farmacêuticos não podemos esquecer desse detalhe. Para nós farmacêuticos, a gente tem que rever, lembrar daquela condição de fazer uma memória a longo prazo. Quando a gente lê, a gente revê, a gente vai gravando. Isso vai ficando em algum lugar no nosso subconsciente que vai nos ajudar. Vamos olhar que temos órgãos que respondem de maneira diferente quando se trata de medicamento com alimento. Portanto, o que a gente tem que considerar? Esses compartimentos, ou seja, cavidade bucal e esôfago. A ação para a interação é pequena, é quase que insignificante. Porém,
o estômago, cujo pH tem que variar de 1 a 3, a significância é muito grande. No intestino é o local de maior absorção e o índice de interações é bem intenso. Fígado, como principal órgão metabolizador, a incidência também é intensa. Nos rins, nota-se uma significante importância quanto às interações. A interação de drogas ou de medicamentos com alimentos ou com outros medicamentos e mesmo até com excipientes da formulação farmacêutica podem também alterar a função fisiológica do trato gastrointestinal e, com isso, influência na absorção. A absorção das drogas e as interações estão relacionadas com as diferenças existentes entre as porções do trato gastrointestinal. Por isso que a gente coloca essas porções como um indicativo. A idade. Algumas doenças também podem ser fatores de influência para alterar a fisiologia gastrointestinal, intensificar as consequências das interações medicamentosas quando a gente fala em absorção. No quadro que eu vou mostrar para vocês, ou que vocês vão visualizar daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre algumas alterações da fisiologia do trato gastrointestinal decorrente desses fatores. Ou seja, eu pego uma situação como idade avançada. Qual é a mudança na fisiologia gastrointestinal que eu vou ter por consequência da idade avançada? Diminuição da taxa de secreção ácida e, com isso, altera o pH gástrico, ele aumenta. Irritação ou alguma doença intestinal inflamatória. O que ela faz? Ela aumenta o transporte paracelular, diminui a diminuição do transporte que é mediado por alguns transportadores específicos. Lembrar que esses transportadores são de suma importância para o medicamento chegar para a área ou para o receptor, que ele precisa estar ligado. Ou, às vezes, com uma remoção cirúrgica do trato gastrointestinal, vai ter uma diminuição gritante da área de absorção. Doença como fibrose cística, diminui pH intestinal. Doenças como AIDS, diminuição da secreção ácida, aumenta o pH gástrico, consequentemente, essa alteração fisiológica interfere e pode levar à interação medicamentosa. Então, até aqui, o que a gente falou? Dos fatores ligados à absorção. Lembrando que a gente está falando da farmacocinética. E aí, além da absorção, eu tenho outro fator que eu vou considerar, a distribuição. Quando eu falo da distribuição de medicamentos, eu tenho que lembrar que pequeninas, não precisa ser muita coisa, alterações da fração ligada, elas podem temporariamente dobrar ou até mesmo triplicar a concentração da droga livre no sangue. Lembra que eu falei que a fração livre é que vai fazer o efeito? Com isso, eu tenho uma atividade farmacológica aumentada até que esse reequilíbrio aconteça. Como é que isso vai acontecer? A amplitude dessa compensação para chegar no reequilíbrio, ela depende da biotransformação da droga ou então da sua eliminação. Quando a droga tiver um grande volume de distribuição e estiver sendo amplamente excretada, o equilíbrio vai acontecer rapidamente. Os mecanismos, nesses casos, quando eu estou falando de distribuição, são de pouca importância clínica. Porém, podem ser relevantes se o fármaco não tiver grande distribuição. E isso pode ocasionar simultaneamente problemas no paciente, um comprometimento hepático-renal. Uma graça isso, né? Comprometeu o nosso laboratório, comprometeu o principal órgão de distribuição. Não vai ter muita graça nisso, certo? Então, deve ser considerado que a condição do paciente ela pode influir de forma substancial no grau da união dos fármacos, das proteínas e, portanto, altera a farmacocinética, altera o movimento do fármaco. E o metabolismo? O que acontece? Absorção, distribuição e metabolismo. É consequente do aumento ou da diminuição da velocidade de biotransformação de um ou de ambos fármacos. Como assim? Bom, quando eu falo em metabolismo ou de biotransformação, eu estou falando em processos de indução enzimática, de inibição enzimática, porque são sistemas metabolizadores, podem acarretar alteração na meia-vida plasmática, na concentração do equilíbrio do plasma.
Ou seja, eu posso citar uns exemplos para vocês. Interações provocadas por alterações no metabolismo das drogas. Eu tenho um mecanismo proposto de indução enzimática, por exemplo. Quais são as drogas que podem ser induzidas? Eu vou falar de cimetidina. Ela pode ser induzida pelo fenobarbital. Lembrar, quando eu falo de indução, eu estou falando de diminuição do efeito do medicamento. Essa droga induzida, ela vai ter uma diminuição no seu efeito. Diazepam e fenitoína. Meu diazepam pode ser induzido. Se ele for induzido, eu tenho diminuição do efeito. A pessoa que não entende do caso, o que vai achar? Ah, bom, se não está fazendo efeito, aumenta a dose. E aí começa esse problema, que a pessoa acha que está tendo tolerância ao medicamento, e o problema não está sendo tolerância, o problema está sendo uma interação medicamentosa. Temos anticoagulantes orais com carbamazepina. Carbamazepina induz esses anticoagulantes. Se induz, eu vou ter menos efeito do anticoagulante. Legal, né? Imagina uma pessoa que teve um evento cardiovascular, está precisando cuidar dessa coagulação para não formar nenhum tipo de trombinho. Ela está tomando um medicamento, está tomando anticoagulante, porém está tomando um outro medicamento, uma carbamazepina, que é de uso contínuo crônico, que vai interferir. E pode acabar acarretando uma alteração, pode acabar acarretando um novo trombinho. Também não vai ter graça, né? Teofilina com rifampicina e acetaminofeno com contraceptivos orais. Ah, mas a gente sempre fica com medo quando é o contraceptivo oral que sofre o efeito. Mas eu estou tomando um analgésico. Eu tomei um anticoncepcional, esse analgésico não fez efeito, eu vou lá e trucido o meu organismo com mais analgésicos. Isso não fez efeito porque está interagindo. Temos também o mecanismo da inibição. Da inibição já é o oposto. Droga inibida tem seu efeito potencializado. E quando eu falo de efeito potencializado, o que eu estou falando? Risco de toxicidade. Aí eu tenho uma droga que provoca uma inibição como alopurinol. Quando ele está fazendo uma associação com mercaptopurina, o que vai acontecer? A mercaptopurina ela vai ser intensificada, ou seja, ela é inibida, vai ficar mais tempo. A mildarona com fenitoína, quinidina e varfarina. Imagina a fenitoína inibida, a varfarina inibida. O que significa isso? Potencialização de efeito. Significa que eu posso ter a potencialização das reações adversas. Cloranfenicol com carbamazepina, fenobarbital, também com anticoagulantes. Clorpromazina, também com fenitoína e propranolol. A pessoa está tomando fenitoína. Gente, principalmente medicamentos de índice terapêutico mais estreito, para toxicidade é um pulo. Propranolol, a pessoa está tomando porque ela está com pressão alta. Ela pode ter uma crise de hipotensão porque associou com clorpromazina. Ou seja, está falando de sistemas importantes. Indução diminui o efeito do medicamento induzido. Inibição potencializa o efeito do medicamento inibido. E aí mais um caminho, a excreção. O que a excreção envolve? Vias de eliminação dos fármacos. Quais são os órgãos envolvidos? Rim, fígado, intestino e pulmão. Quando a gente fala em excreção, a gente sempre lembra só do rim, né? Só que o fígado, o intestino e o pulmão também são órgãos excretores. Claro que numa menor proporção, mas são órgãos excretores. Os mecanismos que mais se destacam nesse caso de excreção, quando a gente fala de efeito de um fármaco-alimento sobre a secreção tubular e subsequente excreção do outro, óbvio, esses daqui são mecanismos importantes. Alteração do pH urinário, modifica a eliminação de um dos fármacos ou de alimentos. Aumento do volume urinário, o que ele pode causar? Eliminação de fármacos filtráveis em maior quantidade. E aí eu vou ter alteração de resposta. Interações que interferem na excreção de drogas, a gente tem alguns exemplos interessantes. Um mecanismo que está sendo proposto aqui, alteração do sistema de transporte ativo para drogas ácidas e para bases orgânicas. Ou seja, ácidos orgânicos ativamente secretados pelos rins. Os exemplos, cefalosporina na sua maioria, diuréticos de alça, penicilinas, sulfonilureias, heparinas, anti-inflamatórios não esteroidais, sulfonamidas, diuréticos tiazidos. Então, esses são ácidos orgânicos ativamente secretados pelo rim. Temos também alterações na excreção renal, como o caso do alopurinol. Ele interage com alimentos de alto teor proteico. Bom, alopurinol para ácido úrico, né? O que essa pessoa está fazendo tendo alimentos proteicos? Gente,
Dieta também é importante. O que vai acontecer aqui? Aumento da reabsorção tubular renal do metabólito ativo do halopurinol, que é o oxipurinol. Nós temos também casos de diuréticos poupadores de potássio, como amilorida, danrenona, espirinolactona, triantereno. Eles vão interagir com alguns alimentos que a gente acha que são hiperinofensivos e hipersaudáveis. Passa de ameixa, banana, figo, germe de trigo e laranja. Alguém de nós imagina que essa interação pode causar algum problema? Pode. Por quê? Retenho mais potássio. Quando a gente retém mais potássio, aumenta o risco de uma hipercalemia. Ou seja, posso ter uma arritmia cardíaca, posso ficar com um quadro de astenia, fadiga, uma hiporreflexia, pode levar até uma distensão abdominal. E, além disso, pode levar a distúrbios cardíacos. Estou falando de retenção de potássio, interação com o alimento. E olha, alimentos bem gostosos e saudáveis. Também nós temos algumas alterações na excreção renal quando a gente fala de diuréticos de alça. Alguns exemplos: furosemida, tiazídicos, clorotiazida, clortalidona, hidroclorotiazida. Também interage com alimentos salgados como carne, embutidos, peixe, toicinhos. Ou seja, aí eu tenho um efeito de perda de potássio, porque eu estou tendo retenção de líquido, aumento do risco de uma hipocalemia com arritmia cardíaca, astenia, dispneia, fadiga, distensão abdominal. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em retenções de líquidos. Bom, eu estou retendo líquido, porém perdendo potássio. Eu estava falando antes que era do aumento de potássio. E aqui eu estou falando de uma hipocalemia, dando os efeitos muito próximos. Ou seja, fico atenta em relação a alterações na excreção renal. E aí a gente tem mais um exemplo. Metanamina interage com alimentos de caráter alcalino, como vegetais, leite, derivados de leite e frutas. Aumenta o pH urinário, bloqueia a conversão da metanamina em formaldeído. Com isso, eu tenho uma diminuição da eficácia antibacteriana urinária. Mais um exemplozinho aqui de base fraca, a gente fala como amitriptilina, que é um tricíclico, muito utilizado atualmente, inclusive para mialgias, anfetamínicos, cloroquina, imipramina, meperidina, nortriptilina, quinidina, teofilina, ou seja, eles podem interagir com alimentos ácidos, como ameixa, amendoim, carne, farináceos, frutos do mar, lentilha, milho, peixe, toicinhos. Ou seja, o efeito que a gente tem aqui é diminuição de pH urinário, aumento de ionização, diminuição da reabsorção tubular renal e aumento da excreção renal. Ou seja, você tem alterações relacionadas a alimentos. Bom, nós vimos até aqui a farmacocinética. Então, falamos em absorção, falamos em distribuição, em excreção e em metabolização. Só que lembra quando eu falei da classificação que eu tenho farmacocinética, farmacodinâmica, físico-química? Lembrar sempre, quando eu falo em interação físico-química, eu estou falando daquela interação que acontece antes da administração do medicamento. Ou seja, fotooxidação, que pode acontecer precipitação, quando eu estou associando dois medicamentos que formam precipitado antes mesmo de eu administrar o medicamento, ou quando começa a ter turvação. Então, esses a gente já sabe que é físico-químico ou farmacêutico. E a farmacodinâmica? Farmacodinâmica diretamente relacionada com receptores. Ou seja, eu vou falar de receptor, pré-receptor, pós-receptor, sendo conhecidas principalmente com efeitos, ou seja, interação agonista e antagonista. A gente não conhece muito bem ao certo ainda os medicamentos que desencadeiam a maioria desses casos. Porém, esses são os fatores que fazem a interação farmacodinâmica. Pode envolver receptores, mecanismos celulares, neutralização química. Então, na farmacodinâmica, a gente vai no sinergismo e a gente vai no antagonismo. Ou seja,
Quando eu falo em sinergismo, eu estou falando de ações e relações entre os membros de um mesmo grupo farmacológico ou até entre grupos farmacológicos diferentes, porém que vão na mesma direção. Aí eu falo em sinergismo. Alguns exemplos. Falo em sinergismo, eu estou falando de 3 mecanismos: adição, somação ou potenciação. Na adição, eu tenho drogas que agem por mecanismos semelhantes. Às vezes eu quero fazer o uso de uma dipirona de um ácido acetil salicílico. Por que isso? Eu não quero aumentar a dose muito de um ou de outro. Eu associo, tento fazer um sinergismo para não exceder as doses. Somação. São mecanismos diferentes, porém que levam a um efeito melhorado. Ácido acetil salicílico com codeína, por exemplo. Dois tipos de analgesias de medicamentos, de mecanismos diferentes. E a potenciação, aí eu tenho que ficar muito alerta. Por quê? A potenciação, a soma dos 2 medicamentos, não é aritmética, não é 2 mais 2 igual a 4. Eu posso ter uma potenciação, ou seja, a gente tem uns efeitos que são por mecanismos diferentes. Inibidores da MAO, antidepressivos extremamente importantes, porém, qual é o grande nó que nós temos com inibidores da MAO? O potencial de interação com tiramina. E a tiramina está presente em muitos alimentos. E aí eu posso ter potenciação de efeito, e essa potenciação de efeito ela pode me levar a uma hipertensão severa. O outro mecanismo é o antagonismo, quando as relações entre os membros de um mesmo grupo farmacológico elas estão indo em vias contrárias. Ou seja, eu tenho um fármaco e tenho um alimento. O fármaco indo para um caminho, o alimento indo para outro caminho, e aí eu tenho antagonismo. Alguns exemplos de antagonismo bem evidentes aqui. Anticoagulantes, varfarina, por exemplo, dicumarol, com alface, alga marinha límbica, eu citei um exemplo para vocês. Isso daqui ele acaba também gerando um antagonismo porque prejudica toda a cascata de coagulação. E mal, estou falando em biotransformação, antidepressivos. Também eu posso ter essas alterações com medicamentos contendo tiramina. E quais são esses alimentos? Abacate, banana, carne, peixes defumados, chocolate, chucrute. Só que os recordistas, que a gente tem que tomar muito cuidado, são os queijos e os vinhos. Esses daqui têm muita tiramina e o risco disso daqui, de ter um problema seríssimo de sinergismo, potencialização, ele é muito grande. Eu sei que já te falei um pouquinho antes, que é em relação ao sinergismo. Entramos no antagonismo, que são exemplos que a gente até citou anteriormente, como alface, tudo com vitamina K. E agora eu lembro vocês dos alimentos que têm tiramina. Por que esse problema da tiramina ele é muito importante para nós farmacêuticos? Porque a gente tem que explicar para o paciente que se ele está fazendo o uso desses inibidores da MAO, esses inibidores da MAO, o que eles fazem? Eles podem fazer com que haja uma liberação muito maior de noradrenalina. E quando a gente tem liberação de noradrenalina, em excesso, a tendência de uma hipertensão pode acontecer. Ou seja, libero, por exemplo, eu tomei mal com um medicamento cipatomimético ou com alimentos ricos em tiramina, eu tenho liberação excessiva de noradrenalina, vai haver uma superatividade simpática, essa hipertensão severa, uma cefaleia, excitação, delírio, arritmia cardíaca, hemorragia subaracnoide, chegando à morte, coisa simples, né? Lembrar que quem faz uso de inibidor da MAO precisa tomar cuidado com essas interações até 20 dias após a interrupção do fármaco, porque o efeito ainda continua. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com interações também quando a gente trata de combinações de medicamentos também serotoninérgicos. Ou seja, L-triptofano, anfetamina, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, buspirona, lítio, podem levar a uma síndrome serotoninérgica. E qual é o problema da síndrome serotoninérgica? Caracterização dela: confusão, ataxia, febre, sudorese, mioclonia, diarreia. Isso pode acontecer poucos minutos após a administração dos medicamentos. Ou seja, é fácil de identificar que é uma síndrome serotoninérgica. Formação de quelantes, por exemplo, tetraciclina.
Você tem uma consequência como diminuição de cálcio, diminuição de ferro, diminuição de magnésio, diminuição de zinco. Eu estou tomando lá tetraciclina, quinolonas, que é o cipro ou norfloxacin. Por exemplo, a colestiramina, que pode gerar uma condição de absorção também. Eu tenho como consequência diminuição de folacina, diminuição de cálcio, B12, diminuição de vitamina D e K. Ou então, quando a gente tem a formação de complexos por café e chá, você vai complexar. Você não vai conseguir, a pessoa vai ter crise mesmo tomando medicamento. Ou seja, nós temos várias orientações importantes. Com refrigerante, por exemplo, com sucos ácidos, o que pode acontecer? Decompõe as drágeas. A pessoa pode, por exemplo, uma eritromicina, que ela é super sensível a um pH ácido. Se eu tomo refrigerante de suco ácido, eu vou fazer essa alteração. Alimentos ricos em fibra, tem o aumento de viscosidade, eu diminuo a taxa de difusão. Isso pode acontecer com furosemida, com clorotiazida. Ou seja, nós estamos falando de interações medicamentosas há quase 1 hora. É óbvio que 1 hora não esgota nem o início. O que eu quero deixar para vocês é um recado. Aqui é só uma introdução, para vocês entenderem que é um assunto que vai fazer diferença na sua vida profissional. Falei antes, repeti agora, porque se eu estou repetindo é porque é importante para nós. Então, prezados colegas ou futuros colegas, quem estiver assistindo esse vídeo, fique atento. As interações medicamentosas, elas vão fazer diferença no tratamento de um paciente. Podem ser, isso daqui pode ser o divisor de água entre sucesso ou não de um tratamento farmacológico. Então, eu gostaria muito que vocês considerassem, quando forem se preparar, levar sempre em conta. Farmacologia é importante, é imprescindível. Fisiologia é importante, é imprescindível. Só que vocês já perceberam que, para você entender a interação medicamentosa, você recupera uma série de conceitos que você já viu anteriormente? Então é isso, meus queridos colegas. O que eu quero que vocês entendam, que vocês vejam, ou que vocês se estimulem. Eu gostaria muito que se estimulassem a estudar um pouquinho mais interações medicamentosas. Então, esse é só um primeiro vídeo. Nós estamos aqui, nesse portal, vocês vão ter várias possibilidades de ter muitas informações, e é esse o nosso objetivo, deixar aqui nesse portal para vocês informações que facilitem a vida de vocês na hora que vocês vão estar fazendo o trabalho, que vocês realmente levem muito a sério. Lembra que vocês vão conquistar a confiança desse seu paciente quando vocês mostrarem segurança. E segurança a gente só consegue com conhecimento. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Espero que vocês aproveitem muito. Tenham um ótimo trabalho, ótimos estudos e que sejam ótimos farmacêuticos. Muito obrigada.